Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Neste vídeo a gente vai continuar a criação de todas as tabelas no Power Query para poder montar o nosso dashboard. A gente já importou tudo que precisava do SQL, do SQL Server, por meio de linguagem SQL, e agora a gente vai fazer algumas transformações para que a gente possa conseguir as medidas que a gente precisa, só que agora a gente vai trabalhar dentro do Power Query e a gente vai deixar tudo prontinho para jogar dentro do Power BI e aí começar a fazer a parte mais fácil, que é criar realmente os nossos visuais e o nosso dashboard interativo. Então, fica aqui comigo. Certo, minha voz pode ficar um pouco estranha porque eu tô me recuperando aí de uma gripe pesada, então ainda tô, acho que, falando estranho, mas vamos continuar aqui o nosso projeto, tá? A gente vai voltar lá no Power Query, a gente vai em transformar dados, que foi onde a gente parou. A gente parou na última consulta de employee, que foi onde a gente importou os dados dos empregados, e no de departments que a gente criou a partir da de employee. Só que olha só, vamos entender primeiro. Eu disse que não ia detalhar demais nessa playlist, mas eu não resisto. Eu criei um esqueminha aqui para a gente entender a teoria do que a gente está fazendo. Como eu falei, eu sempre gosto de explicar por que a gente está fazendo o que está fazendo. Então, olha só, nessa tabela do The Employee, que é a tabela de empregados, a gente não tem a contagem de empregados data a data, certo? Não temos a contagem dos empregados data a data. A gente tem o nome do empregado, qual é o título, a função dele, a data em que ele foi contratado, o salário base, o departamento e a data de encerramento, ou seja, a data de demissão. Muitos deles vão estar nulos. Por quê? Porque significa que aquele empregado ainda não foi demitido até o final da geração desses dados. Então lembra, ó, min date, ou seja, minha data mínima, minha primeira data aqui na minha base de dados é 29 de dezembro de 2010. E a data final é 28 de janeiro de 2014. Então, quando eu digo aqui que a data do empregado, a data de encerramento, a data de demissão, no caso, está vazia, não quer dizer que ele trabalha na empresa até hoje. Quer dizer que ele trabalhava na empresa até o último dia no qual nós temos dados, que é 28 de janeiro de 2014. Então, quando a gente fechou essa data aqui, 28 de janeiro de 2014, esses empregados que tem nulo aqui, ó, na coluna de encerramento de data de demissão, significa que naquela data eles ainda não tinham sido demitidos. Não quer dizer que eles não foram demitidos depois, certo? Então, assim, a gente vai olhar nesse painel com o olhar de uma data de interesse. Eu vou chamar isso aqui de data de interesse. O que é essa data de interesse? É cada data que a gente quer analisar entre a data inicial dos meus dados e a data final, certo? Então, ao longo desse intervalo, entre 29 de 12 de 2010 e 28 de janeiro de 2014, nesse intervalo, eu vou olhar o número de funcionários, eu vou olhar minhas informações nas datas intermediárias, tá? Então, cada uma dessas datas vai me apresentar números diferentes. Se eu pegar aqui, por exemplo, a data inicial é 29 de dezembro de 2010, vamos supor aqui 15 de janeiro de 2011. Eu vou olhar e eu vou ter um determinado número de funcionários. Em 20 de fevereiro de 2011, eu já vou ter outro número de funcionários. Ou seja, o número de funcionários, as informações que eu tenho, podem mudar de acordo com o dia que eu consultar nesse intervalo, tá? Por que esse intervalo? Não fui eu que decidi. Esse aqui é o intervalo da base de dados, o intervalo no qual eu tenho vendas registradas. Então, lembra que a minha D calendário, ela foi criada no intervalo no qual eu tenho vendas, tá? Então, pode ser que o empregado, ele tenha sido contratado antes dessa data mínima aqui, de 29 de 12 de 2010. Então, ele pode ter sido contratado em 2005. Só que aí, no caso, ele não vai entrar nesse meu intervalo, porque eu estou pegando informações somente do intervalo entre as datas onde eu tenho vendas na minha base de dados, certo? Então, só para a gente explicar o nosso contexto, e eu tenho uma apresentaçãozinha aqui para a gente entender o que a gente vai fazer. Pronto, então olha só. Essa aqui é a minha linha temporal, tá? Isso aqui é o intervalo para as datas entre as quais eu tenho informações de vendas, como eu já falei, lá na nossa base de dados, de 29 de dezembro de 2010 até 28 de janeiro de 2014. Então, suponha que eu queira, numa determinada data, em 15 de março de 2011, eu quero saber quantos empregados a empresa tem. Lembra, quando a gente planejou o nosso dashboard, lá na aula 2 dessa playlist, a gente determinou que vai ter um gráfico lá onde a gente vai precisar do número de empregados por departamento. Então, eu preciso contar esses empregados. Então, no dia 15 de março, eu vou ter 100 empregados. Contei lá. Só que se eu mover essa data, que eu vou chamar essas datas de data de interesse, então, numa data de interesse, 15 de março, de 2011, eu tinha 100 empregados. Minha próxima data de interesse, que na verdade vai ser a data que eu vou selecionar lá no meu segmentador de dados.
Então, na minha próxima data de interesse, 20 de junho de 2013, eu vou ter 105 empregados. Então, ok, até aí fácil. O problema é o seguinte, eu não tenho, nessa base de dados aqui, eu não tenho uma tabela que me dê a contagem de empregados data a data. Então, talvez, no seu banco de dados, aí na sua empresa, seja interessante você manter no seu sistema uma tabelinha ali, cada dia, com a contagem do número de empregados. Só que nesse caso aqui, nesse banco de dados que a gente instalou, lá na primeira aula, não tem. Então, a gente vai ter que se virar nos 30 para poder descobrir como fazer isso aqui, tá? Então, deixa eu até, vou subir aqui um pouquinho, para poder não ocupar a sua tela. Então, vamos lá. Suponha que numa determinada data de interesse, nessa data aqui, você quer somar o número de empregados. E aí você tem aqui ó, o João, a Maria, o Pedro, a Ana, Miguel e a Aline. Então, esse aqui é o intervalo entre a contratação deles, a contratação e a demissão. Então, você vai ver que tem empregado, por exemplo, aqui ó, como Pedro, que Pedro, ele foi contratado logo no comecinho do período e ele continuou até o final. Ou seja, para Pedro, eu não tenho data de demissão lá na minha base de dados. Lá na minha base de dados, a data de demissão vai ser nula. Olha só, aqui no Power Query, ó, na The Employee, tem empregados, ó, que aqui na End Date é a data de encerramento, a data de demissão, tá? Então você vai ver que tem vários que estão nulos. Esses que estão nulos são justamente esses empregados, ó, que terminou a minha linha temporal, 28 de janeiro de 2014, e até aquela data eles não haviam sido demitidos. Então, a data de demissão deles lá na tabela vai ser nula porque eles não foram demitidos até o final do período. No caso aqui, o Miguel ele vai ter a data de contratação e vai ter a data de demissão. Maria também, ó. João também. E a Aline, olha só, a Aline ela não só não tem a data não vai ter a data de demissão, como a data de admissão dela é anterior a 29 de dezembro de 2010. Por quê? Porque lembra, esse intervalo aqui que eu peguei é o intervalo no qual eu tenho vendas. Só que alguns funcionários vão estar registrados lá com data de contratação anterior a esse meu período. Ou seja, eu comecei a registrar as vendas nessa data, só que nessa data a Aline já era funcionária, certo? Então, eu vou ter a data de contratação de Aline, mas ela vai ser anterior ao meu início da minha linha temporal de vendas, certo? Bem importante saber isso aí. E aí, vamos supor que eu queira, nessa data aqui, eu queira contar quantos funcionários eu tenho. Nesse caso aqui é fácil de você contar. Você está vendo que eu tenho João era funcionário nesse momento, Maria também, Pedro também, Ana e Miguel não, porque eles foram contratados depois, e a Aline também era. Então, vamos supor que eu fiz essa contagem no dia 10 de março de 2011. Então, eu tinha aqui, no caso, 4 empregados, como eu falei, João, Maria, Pedro e Aline. Perceba que minha contagem de empregados aqui, minha contagem considera todos os empregados que foram contratados em data anterior ou igual à minha data de interesse. Minha data de interesse é essa aqui, ó, 10 de março de 2011. Perceba que João, Pedro e Aline foram contratados em data anterior à minha data de interesse, que é essa aqui, 10 de março. Só que a Maria foi contratada na mesma data de interesse, 10 de março de 2011. Ou seja, como Maria foi contratada nesse mesmo dia, na mesma data de interesse, ela conta sim como empregado. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a primeira análise que a gente vai fazer para que numa determinada data de interesse um funcionário seja contado ou não, é se ele foi contratado em data anterior ou em data igual à minha data de interesse, tá? Então, minha data de interesse, ó, 10 de março, eu vou contar como empregados todos aqueles que foram contratados antes dessa data, que no caso aqui, ó, João, Pedro e Aline, ou na mesma data. No caso aqui, Maria foi contratada na mesma data. Então, tenho 4 empregados. Então, preste atenção aí que esse é o meu primeiro critério. Na data de interesse, eu conto aqueles que foram contratados em data anterior ou na mesma data que a data de interesse, certo? Então, isso aqui é só para mostrar para você ó, que o João ele tem a data de contratação, que é a data inicial, e lá na minha base de dados, para João, eu também vou ter uma data final, que é a data de demissão. Só que aí, olha só, ó, Pedro, como eu falei, Pedro, ele é um daqueles funcionários que foram contratados durante o período da minha linha temporal, ou seja, eu vou ter a data de contratação para ele na minha base de dados, mas eu não vou ter, no caso, a data de demissão. Né? No caso, a data de demissão dele vai ser nula. Opa, peraí. Então, nesse caso, perceba que eu estou contando, nessa data agora, eu estou contando não só os funcionários que já tinham sido contratados antes da minha data de interesse ou na mesma data de interesse, só que tem mais um argumento aqui, ó. Eu preciso garantir que eu estou contando aqueles
cuja data de demissão seja posterior à minha data de interesse. Ou seja, João foi contratado antes, Maria foi contratada na mesma data, Pedro foi contratado antes, Aline foi contratado antes, mas nenhum deles foi demitido antes da minha data de interesse. Ou seja, a data de demissão ela tem que ser depois da minha data de interesse, que é o caso aqui ó, de João, ou então ele não vai ter uma data de demissão. A data de demissão vai ser nula, como é o caso do Pedro e o caso da Aline. Deixa eu dar mais um exemplo com uma outra data, certo? Então a gente pulou agora para 10 de junho. Perceba que em 10 de junho, minha contagem agora já é um pouco diferente. Porque eu não estou contando somente as pessoas que foram contratadas em data anterior ou igual à minha data de interesse, que no caso agora é 10 de junho. Então, não só isso, eu também preciso que, além de terem sido contratados em data igual ou anterior à data de interesse, eles também têm que ter a data de demissão ou nula, ou seja, não foram demitidos ainda, ou posterior à minha data de interesse. No caso, João aqui ele atende ao primeiro requisito, ou seja, ele foi contratado em data anterior ou igual à data de interesse. Só que ele não atende ao segundo requisito. Por quê? Porque ele foi demitido em uma data anterior à minha data atual. E aí eu não posso, eu só posso pegar aqueles que foram demitidos depois da data atual, da data de interesse, ou que não foram demitidos. E aí é por isso que eu estou contando Maria, porque ela atende aos dois requisitos. Ó. Ela foi contratada em data anterior ou igual à data de interesse, e a sua demissão é posterior à data de interesse. Então veja só, nesse caso aqui, ó, na data de interesse, ela ainda está empregada. Ela foi demitida no dia seguinte, tá vendo? No dia seguinte aqui está em branco. Ou seja, ela foi demitida no dia seguinte. Mas a data de demissão foi posterior à data anterior. Foi posterior à data de interesse. Isso significa que ela atende aos dois requisitos. Pedro foi contratado em data anterior à data de interesse e ele nem tem data de demissão. Então, ele é contado. Ana também foi contratado em data anterior e não tem data de demissão. Miguel foi contratado em data anterior, mas mesmo ele tendo data de demissão, a data de demissão dele é posterior à data atual, que é a data de interesse. E a mesma coisa com a Aline. Então, por que isso aqui é importante entender? É importante entender que para que o funcionário seja contado em uma determinada data de interesse, ele tem que atender a todos esses requisitos. Contratado antes ou na mesma data de interesse, e demitido depois da data de interesse ou não demitido. Isso aqui é o argumento que a gente vai usar para contar o número de empregados data a data. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer o seguinte, olha só. Eu acabei de falar que a gente vai ter que contar cada funcionário data a data. Mas se eu vier aqui ó, na D calendário, eu criei todas as minhas datas. Aqui na D Employee, eu tenho todos os meus empregados. Só que eu ainda não tenho uma tabela onde cada empregado seja contado em cada data. E aí eu vou ter que criar uma tabela onde cada empregado seja considerado, seja avaliado em cada data. Ou você pode pensar da forma inversa, ou seja, para cada data eu vou ter que avaliar todos os empregados. Então, se eu tiver aí 1000 empregados e 1000 datas, eu vou ter que criar uma tabela com cada um dos 1000 empregados em cada uma das 1000 datas. Isso é o que a gente chama de uma junção cartesiana. Lá no SQL a gente chama isso de Cartesian Join. E é eficiente do ponto de vista de dados? Não, mas como eu te falei, se você tivesse já o seu banco de dados com essa informação fácil, você não teria esse trabalho. Só que a gente está se virando nos 30 aqui, fazendo o que a gente tem, fazendo o que a gente pode com o que a gente tem. Então eu vou criar uma junção cartesiana, ou vou criar uma tabela onde eu tenha cada data para cada empregado. Nesse caso aqui eu tenho mais de 1000 empregados, então eu vou ter mais de 1000 empregados considerados em cada data. Para isso eu vou criar uma nova tabela, eu vou usar aqui a D Employee e eu vou criar uma tabela referenciada. Vou aqui em Reference e eu vou criar uma nova tabela que eu vou chamar essa tabela aqui. Como eu vou ter o mesmo empregado, cada um dos empregados aparecendo mais de uma vez, ou seja, eles vão aparecer, cada empregado vai aparecer para cada data, então eu vou chamar isso aqui de F, de de uma tabela fato, tá? Tabela fato. Por quê? Geralmente na tabela dimensão a gente tem registros únicos. Como eu vou estar tendo o mesmo empregado aqui, o registro dele aparecendo para cada data, então eu não considero, na verdade o nome aqui não vai fazer tanta diferença, mas eu não considero que deveria ser usada como uma tabela dimensão, então eu vou chamar ela de tabela fato, vou chamar de F-base, F-base. Não tem um nome melhor para dar ela por enquanto, vou chamar ela aqui de F-base. E o que é que eu vou fazer? Por enquanto essa F-base é uma cópia da F-employee, certo?
ela é uma cópia, mas eu tenho que trazer para dentro dela cada uma das datas que estão aqui na minha tabela de calendário, na coluna Date. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso incluindo, adicionando uma coluna. Ó. Adicionar uma coluna personalizada, e eu vou chamar essa nova coluna, eu vou chamar ela de data mesmo, Date. Que no caso, essa coluna aqui, ó, Date, é o que vai ser vão ser as nossas datas de interesse. São as datas de interesse que a gente vai avaliar o número de empregados em cada uma dessas datas, como a gente viu lá nos slides. Então, a data de interesse que eu mostrei lá nos slides é a data que a gente está colocando nessa coluna aqui, tá? Então, eu vou pegar e tudo que eu tenho que fazer nessa coluna nova que eu estou criando, eu vou nessa coluna colocar a de calendário. A de calendário, tabela de calendário, coluna de data. E essa coluna de data, ela vai se repetir para cada um desses empregados aqui. Aí você pergunta assim, John, mas aí eu não preciso ter um relacionamento entre essas tabelas? E a resposta é não. Por que eu não preciso ter um relacionamento entre essas tabelas? Porque eu estou fazendo a junção cartesiana. Eu estou pegando todos com todos. Geralmente a gente vai precisar aí de um relacionamento entre tabelas, normalmente lá dentro do Power BI, se você quiser fazer ali uma filtragem. Nesse caso eu não estou filtrando nada, pelo contrário, eu estou pegando todos os funcionários com todas as datas. Então nesse caso eu não preciso de ter essa coluna em comum entre as duas tabelas não. Então o que é que eu vou fazer? Eu tenho que selecionar aqui a tabela de calendário. João, ela está aqui na lista? Não, não está na lista. Por quê? Porque quando você tenta criar uma coluna nova, customizada, ele vai trazer para você a lista das colunas que já estão nessa tabela. Ou seja, se eu estou incluindo uma nova coluna nessa tabela aqui, ó, de employee, então ele vai tentar me propor que eu use essa nova coluna a partir das colunas que já existem nessa mesma tabela. Não é o caso aqui. Nesse caso, eu quero trazer uma coluna de outra tabela. Então, não vou usar nada disso que está aqui e vou manualmente escrever aqui, ó, The Calendar. E lá dentro da The Calendar, eu quero a coluna Date. Eu já olhei isso aqui e vi que a coluna que eu quero é a coluna Date. Então, ó, vou clicar em OK e ele trouxe para mim uma lista. Se eu clicar em uma dessas células aqui, ó, não em cima do nome lista, clicar aqui na parte em branco, você vai ver que a lista que ele trouxe para mim, ó, é justamente a lista de datas que estão aqui dentro da tabela de calendário na coluna data. Ou seja, eu peguei essa coluna aqui e eu inseri essa coluna inteira dentro de cada uma dessas células. Ou seja, a coluna inteira de datas está dentro de cada uma dessas células. E agora eu vou expandir. Como é que eu vou expandir? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho e vou pedir para expandir para novas linhas. Expandir para novas linhas, tá? Pronto, então olha só. Agora, ó, aquele primeiro funcionário que era Guy Gilbert, ele agora está... O nome dele está sendo repetido, tá vendo? Está sendo repetido inúmeras vezes, que é uma vez para cada data. E por que isso? Porque em cada data eu tenho que avaliar se esse cara contava como funcionário ou não. Ou seja, eu tenho que avaliar se a data de contratação dele é menor ou igual à data de avaliação, a data de interesse, que é essa daqui, e tenho que avaliar se a data de demissão dele, ó, que é essa daqui, é nula ou se é posterior à data de interesse. Então veja só, o que a gente está fazendo aqui é exatamente aquilo que eu expliquei lá no slide. A gente vai transformar isso aqui agora em um código. Mas antes, deixa eu marcar essa coluna como data. Perfeito? Então vamos criar uma nova coluna, que eu vou chamar essa coluna de avaliação. Coluna customizada, vou chamar ela de evaluation, que é avaliação em inglês. E olha só, eu vou escrever aqui tudo aquilo que a gente viu lá no slide. Eu quero dizer o seguinte, ó, se, ou seja, se a minha data de contratação, hire date, for menor ou igual à minha data de interesse, date, then, então me dê... Eu vou simplificar aqui e depois a gente vai elaborando, tá? Então eu vou dizer assim, então, yes, else, ou seja, se não, no. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Faça uma avaliação se a coluna de contratação é menor, a data de contratação é menor ou igual à data de interesse. Se for realmente, então me retorne a palavra yes. Se não for, me retorne a palavra no. Só que, olha só, yes ou no não é bem o que eu quero aqui. Por quê? Porque eu quero justamente contar naquela data se aquele empregado ele está ativo ou não. Ou seja, eu quero contar ele como um ou não contar ele. Então, para mim, é mais eficiente, em vez de colocar yes ou no, eu colocar assim, ó, 1 ou 0. Ou seja, se aquele funcionário ele tiver naquela condição, a data de contratação dele for anterior, então ele conta como 1.
Se não, ele conta como zero. Só que em vez de deixar um zero aqui, eu vou melhorar. Eu vou deixar isso aqui como nulo. Por quê? Porque o zero ocupa espaço, ocupa memória. E o nulo é vazio. Então, eu vou deixar aqui ou 1 ou nulo, certo? Só que a gente sabe que a gente tem dois argumentos. Nosso argumento não é somente a data de contratação ser anterior à data de interesse. A gente tem o outro argumento. Então, tem esse argumento e tem um outro argumento aqui que eu vou colocar entre parênteses. Por quê? Porque esse segundo argumento ele se divide em duas partes. Ou seja, a gente viu, ele tem que ter a data de contratação anterior ou igual à data de interesse, e a data final, que é a end date, que é a data de demissão, ou ela vai ser nula, igual a nula, ou essa end date tem que ser maior do que a data de interesse, certo? Então, deixa eu ver se consigo colocar isso para baixo, para ficar mais fácil de ler. Então, olha só. Estou dizendo, se a data de contratação for menor ou igual à data de interesse e a data de demissão for nula, for inexistente, ou for posterior à data de interesse, então você me retorna 1, que é para eu poder contar esse funcionário. Se não, me retorne vazio. Então, ele não vai ser somado naquela data, porque naquela data, naquelas condições, ele não era mais um empregado. Então, vou clicar em OK e vou marcar isso aqui como número inteiro, certo? Só que agora eu tenho ainda uma outra avaliação para fazer. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber quanto tempo de casa, ou seja, por quanto tempo aquele funcionário tem trabalhado na empresa. Então vamos voltar para o esquema aqui. Olha só, então o que eu quero saber aqui é o seguinte: eu quero saber esse tempo aqui, esse tempo pelo qual o funcionário trabalhou para a empresa até a data de interesse. Ou seja, se o funcionário ele já tiver... Tem duas situações aqui, né? Uma situação é aquele funcionário em que, na data de interesse, ele ainda não foi demitido. Ele ainda não foi demitido na data de interesse. Miguel, ele até foi demitido dentro do meu intervalo de dados, mas ele foi demitido depois da minha data de interesse. A Aline nem foi demitida. Ana e Pedro nem foram demitidos. Maria e João foram demitidos antes da minha área de interesse. Então tem duas situações aqui. Aqueles empregados que tiveram sua data de demissão posterior à data de interesse. Então, o tempo que eles trabalharam para a empresa foi a sua data de contratação até a data de hoje, a data de interesse. Então, eu sei que Pedro aqui continuou trabalhando para a empresa, Ana também, Miguel também. Mas nessa data aqui, suponha que essa data aqui fosse hoje, então nessa data aqui, eu tenho que contar o tempo de casa dele desde o início, de quando ele foi contratado, até essa data, que é a data de interesse. Então, todo funcionário que tiver data de demissão posterior à data de interesse, ou que nem tem a data de demissão, porque continuam trabalhando para a empresa. Então, para esses, eu vou calcular a data, o intervalo, o tempo de casa vai ser calculado pela data de interesse menos a data de contratação. Para aqueles que têm data de demissão anterior à data de interesse, para esses eu vou fazer o cálculo da data de demissão até da data de contratação até a data de demissão, tá? Então, assim, funcionário que foi demitido antes, data de demissão menos data de contratação. Funcionário que foi demitido depois da data de interesse vai ser data de interesse menos data de contratação. Então, vamos implementar isso aqui no Power Query. Então, a gente vai criar uma nova coluna customizada e a gente vai chamar isso aqui de Employment Time, ou seja, tempo de trabalho, tempo de emprego. E a gente vai de novo usar uma if, ou seja, se a end date, que é a data de demissão, for igual a nulo ou a data de demissão for maior do que a data de interesse, then, ou seja, então, me retorne a própria data de interesse menos a data de contratação. Se não, me dê a data de demissão, que é end date, menos a data de contratação, tá? Então, se a data de demissão for nula ou posterior à data de interesse, então me dê a diferença entre a data de interesse e a data de contratação, se não, é a data de demissão menos a data de contratação. Então, vou dar um OK, só que nesse caso aqui, essa informação ela vai ser em termos de duração, tá vendo? Ele me deu como duração, e eu vou até marcar ela aqui como duração, duration, e eu vou aqui em transformar colunas, tá? Em transformar colunas, eu vou modificar ela para que, em vez de me dar esse valor em dias, ele me dê em anos. Escolhi aqui, total years, total de anos. Pronto, então ele converteu essa quantidade de dias em anos. 4,92, 5 anos,
Então ele converteu isso aqui em anos, certo? Então aqui eu acho que tem tudo que a gente precisa para fazer os nossos resumos lá no Power BI. Só que tem mais uma coisa, tem mais uma tabelinha resumida que eu preciso para poder gerar meus visuais. Olha só, a gente planejou que a gente vai ter um visual com a contagem de empregados por data, a gente vai ter também, a gente vai precisar da média salarial por departamento e a gente vai precisar também da média de tempo de serviço por departamento. Então, eu vou fazer uma tabela resumindo tudo isso. Eu vou pegar essa própria tabela FBase, vou de novo fazer uma nova tabela referenciada, só que essa daqui eu vou chamar ela de... F resumo, que em inglês é summary. Summary. Tem 3 M's, são 2 M's. F summary. Pronto. Então, eu vou chamar ela de sumário e vou fazer vou sumarizar essa coluna, tá? Essa tabela, tá? Então, vou justamente sumarizar essa tabela para você. E aí, como é que a gente faz isso? Eu não vou explorar todos os detalhes sobre agrupamentos, tá? Lá no nosso curso completo de Power BI para contadores e financistas, a gente tem aulas específicas falando o que é agregação, o que é agrupamento, né? Para que a gente possa entender justamente esse movimento de dados que a gente vai fazer aqui agora. Como eu falei lá no início da playlist, eu não vou ensinar a teoria, porque essa playlist é uma playlist já avançada. Lá no curso, a gente explica detalhe por detalhe, esqueminhas ali, ó, no PowerPoint, os slides e tudo isso, para você entender toda a lógica do que a gente está fazendo, tá? Como é que funciona esse processo de resumo, de agrupamento, de sumarização. Então, vou prosseguir aqui, partindo do princípio que você já conhece isso, tá? Se você não conhece, quer conhecer do zero, né, todos esses conceitos, transposição, transformar linhas e colunas, colunas e linhas, agrupamento, mesclagem de tabelas. Então, tudo isso a gente explica com bastante cuidado, com bastante calma, lá no nosso curso completo. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, dá uma olhada lá, que realmente vale a pena. O feedback tem sido muito bom de nossos alunos, ok? Então, vamos lá. Vou fazer um resumo aqui, ó, dessa tabela, usando o botão na aba Transformar, Group By, né, agrupar, e eu vou usar a opção avançada porque eu preciso agrupamento por 2 itens. Eu preciso agrupamento por data, né, ou seja, por data de interesse, e preciso do agrupamento por departamento. Por quê? Porque lembra, no nosso planejamento a gente vai ter um visual onde a gente precisa da contagem de funcionários por data e também da média de salário dos funcionários por data, por departamento por data e do tempo de casa por departamento por data. Então, essa primeira coluna eu vou chamar ela de count mesmo. Count quer dizer o quê? Contagem, que vai ser a soma. Eu vou somar todos os empregados que ficaram com 1, ou seja, empregados ativos, lá na minha coluna de avaliação. Então, assim, eu vou ter data a data a soma de todos aqueles funcionários que estavam ativos naquela data de interesse. E vou adicionar mais 2 colunas. Uma eu vou chamar de average rate, que é o salário médio, e outro de average AVG time, que é a média do tempo de casa, do tempo em que o empregado estava trabalhando por departamento, tá? Então, esse aqui, ó, como é AVG, justamente média, né? Average. Por isso que eu selecionei um average, só que essa média vai ser de qual coluna? Vai ser a média da coluna de salário, base rate, tá? Por departamento e por data. E esse aqui, ó, average time, vai ser também uma média do que vem lá da coluna que a gente acabou de criar, de tempo de casa, tempo de emprego, certo? Então, ó, vou dar um OK e agora a gente vai ter fácil. O Power Query até já transformou, ó, isso aqui, as 3 colunas, na verdade, em valores decimais. Nesse caso, nessa primeira coluna aqui, que é a contagem de funcionários, eu posso deixar ela em valores inteiros porque é número de empregados, né? Não existe número decimal de empregados, tá bom? Então, deixa eu sumir de novo aqui para não te atrapalhar. Esses aqui são todos os dados que a gente precisa para começar a criar os nossos visuais lá no Power BI. Então agora, ó, eu vou lá em Home, Close and Apply, fechar e aplicar. E agora eu vou trazer todas essas tabelas aqui para dentro do Power BI. E dentro do Power BI a gente vai usar esses dados que já estão todos organizados para poder criar o nosso modelo de dados. Então, aliás, eu vou até melhorar aqui, ó. Vou até melhorar, porque vê só, a gente não vai precisar de todas essas tabelas aqui, ó. Deixa eu voltar para o Power Query. Vamos deixar o negócio até mais limpo lá.
Ó, essa data mínima e a data máxima eu precisei somente para calcular a de calendário. Então não preciso que ela apareça lá no Power BI. Então eu vou clicar com o botão direito e ó, desabilitar o carregamento dela, tá? E desabilitar o carregamento. Ok, então significa que elas vão rodar no Power Query sempre que eu atualizar meus dados, mas elas não vão aparecer lá no Power BI porque eu não preciso delas. Essa The Employees aqui, eu também não vou precisar dela lá no Power BI, porque o que eu quero tá aqui, ó, tá na The Departments, The FBase e F-Summer. Então, como eu não vou usar essa aqui lá no meu dashboard, eu vou também desabilitar. Olha só, eu não estou excluindo, tá? Eu estou desabilitando, ou seja, ela continua fazendo parte de todos os cálculos aqui no Power Query, ela só não vai aparecer lá no Power BI. Então ficou mais limpo aqui, tá vendo? Ficou mais limpo. E agora eu posso criar o meu modelo de dados aqui no Power BI. Power BI já me propôs um pequeno modelo, ele já criou os relacionamentos para mim, mas eu vou deletar esses relacionamentos porque não estão do jeito que eu quero. Então eu tenho aqui ó, a minha tabela de calendário, a tabela de departamentos, a minha tabela resumo, a tabela de vendas. Então tá tudo aqui. E na próxima, eu estou só organizando aqui. Na próxima aula a gente vai finalizar nosso modelo de dados e criar o nosso dashboard. Então espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não se esquece, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos, deixe um comentário aqui embaixo, deixe suas dúvidas, suas perguntas e espero você no próximo vídeo.